6h40, hora do esporte. Hoje, João Vanderlei, que vem chegando por aqui. E aí, João, bom dia para você. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Como foi o final de semana? Foi tranquilo. Ah, que bom, graças a Deus. Vamos lá. Só não foi tão bom para o Remo, né? Que perdeu mais uma vez no Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão enfrentou o Coritiba e a partida até começou bem, mas a lei do ex acabou com a possibilidade azulina e agora o Leão segue sem vencer na competição e se mantém na zona do rebaixamento. Vamos ver como o jogo foi ontem. A lei do ex marcou presença no Couto Pereira. Pedro Rocha! Em campo, Pedro Rocha, que estava no Remo no ano passado. Foi peça fundamental na campanha de acesso do time para a Série A deste ano. Do outro lado, Aleph Manga, conhecido dos torcedores do Coritiba, fez 83 jogos em 3 anos com a camisa do Coxa. E olha, o Manga queria jogo. Depois da ajeitada do Patrick, ele mandou para fora. Mas não demorou muito para Pedro Rocha marcar presença. JP Sherman cruzou na medida para ele empurrar para o fundo do gol. E é gol de Pedro Rocha contra o seu ex-time. Um primeiro tempo complicado para o Leão. E podia ser pior se não fosse Marcelo Rangel. Que defesaço o goleiro fez no cabeceio do Sebastião Gomes. Levantamento, toque de cabeça, salva Marcelo Rangel. E essa bola não entrou, não. E aqui você revê, né? Olha lá, ó. A checagem, né? A bola em cima da linha, que defesa incrível. É uma defesa importante, né? Para deixar a equipe viva no jogo. O Leão buscava o empate, mas estava difícil de encaixar. E lembra que a lei do ex estava solta no Couto Pereira? No segundo tempo, Aleph Manga balançou a rede do Coxa. Mas o árbitro marcou impedimento, anulando o gol de empate do Remo. Vitor Bueno também tentou. O goleiro defendeu. Do lado do Coritiba, Pedro Rocha estava inspirado. Foi derrubado por Marlon quando estava indo em direção ao gol. Os jogadores do Coxa queriam cartão vermelho, mas o juiz só deu amarelo. O atacante queria fazer o segundo no ex-clube. Meteu esse voleio aí e assustou. O Remo arriscava de longe. Pico tentou, mas não pegou bem. O jogo ia chegando perto do fim e a situação do Remo ia se complicando. Para piorar, Aleph Manga não conseguiu chegar nessa bola. Já Pedro Rocha saía de campo aplaudido pela torcida do Coritiba. O Remo teve a última chance com o Vitor Bueno, de falta, mas nada. 1-0 para o Coxa, a primeira vitória do time dentro de casa. Já o Remo segue sem conseguir vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Até agora foram 3 empates e 3 derrotas na competição. Acredito que não tenha sido jogo para a gente perder, muito pelo contrário, no mínimo um empate. Não sei como foram os números, mas acho que finalizamos mais. Tem que fazer os gols, estamos tendo mais posse de bola do que chances de gol, reais de gol, mas eu acho que não foi um jogo ruim, poderíamos ter levado daqui no mínimo um empate. Enfim, tem que levantar a cabeça e o mais rápido possível conseguir ganhar. No aspecto geral, foi um jogo até de certa forma feio, mas o Vitor Bueno tem razão em dizer que o jogo do Remo foi bem, principalmente no segundo tempo. Aliás, foram 2 tempos distintos, né? Se o clube do Remo não conseguia praticamente atacar na primeira etapa, aliás, é uma deficiência muito grande nessa reconstrução azulina. Na defesa, o time inegavelmente foi um pouco mais seguro. O torcedor não tem mais aquela sensação de quando a bola está no pé do zagueiro, de que alguma desgraça vai acontecer a qualquer momento, apesar do erro que decidiu o jogo tenha sido do Sávio, o lateral esquerdo, que acabou pisando, né, na bola quando ela voltou depois do chute bloqueado. Mas isso foi o principal ponto positivo do clube do Remo ontem, né? Porque são 2 estilos completamente diferentes. Enquanto o Osório tentava atacar da melhor maneira possível e sendo até um pouco irresponsável e fazendo o time ficar desequilibrado, principalmente na defesa, agora o Léo Condé tenta arrumar a casa justamente desde trás para depois tentar pensar no ataque. Tanto que as principais chances azulinas ontem, como essa do Aleph Manga, foram de lançamentos longos. E o torcedor vai se acostumar a ver muito isso, pelo menos nos próximos jogos, né? Então, foi um jogo para o Remo também
conseguir competir, né? E esse ponto da competição foi algo que o Marcelo Rangel bateu muito na entrevista coletiva depois do jogo contra o Fluminense, porque o Remo foi muito apático jogando no Mangueirão, mas conseguiu bater de frente com o Coxa lá no Couto Pereira. Sempre é um jogo complicado por lá e o Remo sai com mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série A. Para o jogo contra o Flamengo, a torcida vai ainda ter que ter muito mais paciência com esse time, porque dispensa apresentações. O time rubro-negro que está se acertando com o Léo Jardim, conseguiu ganhar o Campeonato Carioca, vem de mais um bom resultado também na primeira divisão. Então, é um time do Remo que está em reconstrução. E o torcedor, repito aqui uma coisa que eu já até falei outro dia, vai ter que ter muita paciência nessa Série A, porque o Remo é franco atirador na maioria dos jogos e vai ter que fazer partidas para se superar. Destaque positivo ontem do Remo, do meio para frente, Vitor Bueno, cara, como jogou o meio-campista zunino, tanto na tentativa de recuperação de bola, como também na tentativa de armar o jogo do clube do Remo lá no ataque. E eu também a nota positiva para o Marcelo Rangel, que fez aí a defesa do campeonato por enquanto. Olha só, olha onde ela vai, em cima da linha, ele consegue tirar ali com a mão direita. Então, é um cara que é muito importante para o Remo nessa temporada. Torcedor azulino vai ter uma longa Série A pela frente, mas nada está perdido, tá? O campeonato do Remo é pela permanência e são 38 rodadas até o final do campeonato. Próximo jogo, Flamengo e Remo, quinta-feira, às 8 horas da noite, no Maracanã. Vamos aproveitar e dar uma olhada na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, para a gente ver como foi que ficou, inclusive aqui na reta final desta rodada, né, do Brasileirão. São Paulo continua como líder, inclusive o Palmeiras voltou a vencer ontem, está com 13 pontos. O Clube do Remo está lá em 18º, continua com os seus 3 pontos e com totais condições ainda de se recuperar no campeonato. Então, essa é a tabela da Série A que a gente mostra para você, trazendo aí o cenário da primeira divisão nacional. Fábio. E é uma grande discrepância, né, do São Paulo lá em cima, 16 para o Internacional, para todo mundo que está aí nessa zona de rebaixamento. É muita luta ainda. E é uma surpresa, né? O São Paulo está aí no topo, na liderança, né? Acabou de trocar de treinador, então é um time que não vem nos últimos anos tendo bons resultados, vem até com muitas crises internas do São Paulo. O presidente sofreu até um processo de impeachment, o Júlio Casares, e agora está na liderança, grande início de Campeonato Brasileiro do São Paulo. Vamos mudar de assunto, meus amigos, vamos falar do Paysandu, porque o Papão tem compromisso contra a Portuguesa de São Paulo pela 4ª fase da Copa do Brasil fora de casa. E quem falou com a imprensa foi o jovem atacante Cauã Hinkel. Ele falou como essa partida vai dar oportunidade também para a garotada num grande cenário que é justamente o da Copa do Brasil. Está sendo uma semana muito produtiva e muito trabalho, trabalhando forte, sabendo que a equipe do Portuguesa de São Paulo é uma equipe muito qualificada. Estamos trabalhando em cima ali do que o Júnior Rocha está falando, mostrando ali para a gente as funções que devemos exercer. E amanhã ainda temos um último dia de preparação e seguimos focados para o jogo de terça-feira. Agradecer a Deus pela oportunidade de jogar esse jogo titular, mostrar serviço, mostrar trabalho, e os que estão entrando aí, o Thales, o Peu, estão mostrando serviço também, estão mostrando que dão conta do recado, mostrando que se entrar ali não vai ter dificuldade de trabalhar ali, de mostrar o futebol que o Júnior está querendo. Saber que essa oportunidade de ouro, essa oportunidade da nossa vida, mostrar trabalho, mostrar que está querendo mesmo e ir para cima e mostrar. E essa garotada do Paysandu está realmente aproveitando muito essa oportunidade, né? O Cauã Hinkel é um deles, se destacou bastante em um dos repás, onde ele conseguiu fazer a jogada do gol do Paysandu. Se não me engano, foi no primeiro repá dessa temporada, ainda lá na fase de grupos, mas ele vem sendo praticamente como um substituto imediato do que hoje é o Taylor, titular, que ainda está machucado, o que faz com que o Hinkel tenha potencial para ser titular nesse jogo contra a Portuguesa
pela Copa do Brasil, jogo importante para o Paysandu. O Paysandu contando muito com esses garotos, né? Além do Cauã Henrique, também tem o Pedro Henrique, que recebeu uma proposta milionária do futebol português, mas o Paysandu vai segurar o jogador para disputar essa temporada, né? Acredita que ele tem potencial para se destacar ainda mais nessa Série C para conseguir realmente um acordo muito melhor por ele, né? Então, tem os zagueiros, talvez dentre os garotos, né, dos que estejam mais prontos, os defensores são justamente os principais destaques, com o Lucão também, o Yarley, que vem ganhando mais oportunidades ultimamente nesse time do Paysandu, né? Então, o Paysandu de garotos, o Paysandu jovem, o Paysandu que corre, que tem vontade, vai jogar contra a Portuguesa amanhã às 9h30 da noite lá no estádio Canindé, em São Paulo. E quem também entrou em campo, né, foi o Paysandu feminino pela abertura do Campeonato Brasileiro A2, o que equivale à segunda divisão nacional. Estreou contra o Itacoatiara do Amazonas do Mangueirão e as Lobas não decepcionaram e venceram as amazonenses por 1-0. Vamos ver. Debaixo de um verdadeiro toró, as meninas do Paysandu entraram em campo para a estreia na segunda divisão do Brasileirão Feminino contra o Itacoatiara do Amazonas. Mas foi só o jogo começar que alguém desligou a torneira do céu. Ainda assim, as poças que ficaram atrapalharam no início da partida. Zane, a goleira do Papão, foi traída pela água, mas a atacante amazonense não aproveitou. Com o campo molhado, o Paysandu decidiu arriscar, mas o chute de Jennifer foi defendido com segurança. No segundo tempo, o Itacoatiara deu um sinal de vida. Zane defendeu de manchete. No lance seguinte, o Papão chegou novamente com perigo. Brenda ajeitou para Letícia, mas a goleira Duda estava muito bem no jogo. Depois, em uma jogada individual, Brenda teve a oportunidade. E teve até mais uma, mas acabou chegando atrasada depois do cruzamento. E de tanto tentar, o Paysandu foi recompensado. Cruzamento de Irley para Stephanie, de cabeça abrir o placar. Entrosamento na jogada que a permitiu dedicar o gol a uma pessoa especial. Esse cruzamento já vem desde a final contra o Vasco, né? Irley já sabe onde eu vou estar e coloca a bola lá e eu consigo fazer o gol. Eu queria dedicar a minha mãe e a todo mundo que torce por mim e me apoia desde o começo e dizer que estou muito grata. O gol só trouxe mais ânimo. Brenda mostrou velocidade, ganhou a disputa e saiu em disparada. E se não fosse a Duda, era o segundo bicolor. No finalzinho do jogo, Brenda recebeu um grande passe de Irley. Ela até driblou a goleira, mas desequilibrada perdeu o ângulo para finalizar. Final de jogo, Paysandu 1, Itacoatiara 0. Vitória magra que não refletiu o que foi o jogo, mas não faz mal. As Lobas começaram bem a sua caminhada no Campeonato Brasileiro Feminino e logo na primeira partida, 3 pontos na conta. Nosso time conseguiu propor o jogo. Conseguimos fazer o dever de casa, né? Pressionando. E graças a Deus, numa jogada ensaiada nossa, saiu o gol. E é importante, né? Uma estreia dessa, uma estreia do campeonato longo e difícil. Começar com uma vitória dentro de casa traz segurança para todos nós. Parabéns ao Paysandu, que começa bem essa caminhada no Brasileirão A2 feminino para tentar o acesso para a primeira divisão, né? Destaque aí para as meninas do Papão, que martelaram muito o Itacoatiara o jogo inteiro e 1-0 realmente ficou barato. Olha só, a segunda divisão do Brasileiro Feminino são 16 clubes que se enfrentam em turno único, ou seja, são 15 jogos para cada equipe. As 8 melhores avançam para o mata-mata e a partir daí, quartas de final, semis e depois a grande decisão, sempre em ida e volta. O próximo jogo das meninas do Papão vai ser contra o Ceará, lá em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, no dia 21 de março, um sábado, tá? A partir das 3 horas da tarde, Fábio. É isso, parabéns meninas do futebol feminino, aí do Paysandu. A gente vai ficar aqui na torcida acompanhando e fazendo também um reforço, né, para que a torcida compareça nesses jogos dentro de casa, ficar de olho aí na venda dos ingressos e ir lá dar essa força, torcer e comemorar muito para que esse time possa passar para essa primeira divisão do feminino. Esse jogo ia ser na Curuzu, mas acabou mudando, né? Sim. Em cima da hora, muito pelas condições do gramado. Muita chuva nessa época do ano. Da Curuzu também, o jogo foi para o Mangueirão para dar uma condição melhor para as meninas.
Parabéns mais uma vez, fico feliz com a vitória e daqui a pouquinho você volta, João. Daqui a pouquinho eu volto para a segunda parte do esporte. Torcedor do Remo fica com a gente porque tem material inédito. Vamos ter entrevistas também, inclusive com o Iago Pikachu, na sequência falando sobre o jogo de ontem. Combinado, até já. Vamos mudar de assunto, agora a gente fala de imposto de renda. A Receita Federal vai divulgar hoje as regras e prazos da declaração de 2026. Quem traz os detalhes é o repórter Wilke Dias. Wilke. Exatamente, Fábio. E para isso convidamos aqui o Ian Blois, que é do Conselho Federal de Contabilidade, vai passar algumas expectativas sobre essa divulgação de novas regras e prazos de hoje. Ian, de forma geral, quais são as expectativas, então, dessas mudanças? Bom dia. Bom dia, Wilke. Bom dia, Fábio. A expectativa é que tenha uma atualização da tabela, basicamente, das regras, de como maneira geral, elas devem permanecer do jeito que estavam no ano anterior, com atualização de valores. Pela primeira vez, a Receita Federal ela informa esses valores, essas regras, no dia que lança a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Então, nós todos também estamos com algumas expectativas, não esperamos grandes novidades quanto à temática, mas sim atualização de valores e que a declaração pré-preenchida, diferentemente do que ocorreu no ano passado, ela já ocorra a partir de agora, desde o início do processo de ajuste anual do imposto de renda. Agora, você disse que não há expectativas de muitas mudanças, né? O que a gente tem hoje na prática, Ian? Como regra geral, a gente tem um valor fixo de quem já recebe rendimentos tributáveis. Até o ano passado era 33.800, esse valor deve ser atualizado. Aquela regrinha dos R$5.000 que a gente vinha acompanhando ao longo desses últimos meses, ela está valendo para quem recebe mensalmente a sua renda, o seu rendimento tributável, mas não serve para essa declaração de ajuste. E municiado, tinha munição nesse revólver. Outra munição e acessório foram encontrados no interior do imóvel. Ao todo foram apreendidos um rifle, um revólver, uma pistola, uma espingarda, 115 munições de calibres diversos, carregadores e acessórios também para as armas de fogo. Os objetos e os 2 homens foram levados para a delegacia de Garapé-Mirim. A Justiça concedeu liberdade ao homem suspeito de praticar maus-tratos a animais em Belém. Walter de Jesus Amaral Júnior foi preso na última quinta-feira em uma operação conjunta da OAB Pará, Polícia Civil e da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Ele era investigado, depois de denúncias, por manter cerca de 30 gatos em condições irregulares em uma casa no bairro da Pedreira. Ele teria deixado os animais trancados, sem água e sem alimentação. No local, os agentes encontraram ossadas de 2 felinos. Outros 20 estavam em condições de desnutrição e receberam atendimento médico. Na decisão, o juiz declarou que não foram identificados elementos concretos que justificassem a prisão e concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor inicial de 10 salários mínimos, que acabou reduzindo essa fiança depois para 2/3 aí desse salário por conta da atividade profissional de Walter, que é autônomo. Diante da redução, o investigado pagou, portanto, R$ 5.403 e foi solto. Nós não tivemos acesso à defesa do suspeito. E um cavalo caiu em um bueiro sem tampa neste final de semana. Esse caso ocorreu no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. Olha a imagem, dá dó, dá uma pena. O cavalo ficou preso no bueiro até a chegada de policiais que ajudaram, junto com moradores, na retirada desse animal. Nós entramos em contato com a Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal, a DEMAPA, que informou que apura as circunstâncias do ocorrido e que qualquer denúncia sobre o tutor desse cavalo pode ser repassada de forma anônima pelo Disque Denúncia 181. Segundo tempo do esporte, João Vanderlei chegando. E aí, João, o que você traz agora? Ainda falando sobre o Clube do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro, Fábio, porque é o seguinte, o Clube do Remo jogou contra o Coritiba, para você que inclusive perdeu a primeira parte do esporte, vão aí os melhores momentos para você da partida de ontem, válida pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Clube do Remo acabou perdendo o jogo nesse erro aí do Sávio, chutou, foi bloqueado, depois pisou em cima da bola, Pedro Rocha acabou fazendo o gol na sequência da jogada, lei do ex, favorecendo a equipe do
Coritiba e o Remo segue com mais uma derrota no Brasileiro. O Coritiba venceu a primeira em casa. Vamos conferir, inclusive, o que falaram os jogadores depois da partida. O Abner Luiz, que normalmente está aqui nas segundas e também nas sextas-feiras, conversou com 2 jogadores azulinos. A gente vai ver agora. Bom dia para vocês, desde já uma boa segunda-feira. Não é uma boa segunda-feira para o torcedor do Clube do Remo, que até a 6ª rodada, até aqui, dessa Série A do Campeonato Brasileiro, ainda não soube o que é vitória. E vem de 2 derrotas, uma dentro de casa para o Fluminense e essa que acabou de acontecer aqui no Paraná para o Coxa Branca, com o estádio lotado, empurrando o time da casa. E a gente aproveitou e conversou também com 2 jogadores após o jogo. Bati um papo com o Marlon e com o Pikachu. Bora acompanhar. Falando do jogo, fizemos um bom segundo tempo, até mesmo o primeiro tempo, acho que uma bola no nosso pé, acabamos errando e aconteceu o gol, fatalidade. Esse nível no qual a gente não pode errar, que acontece essas coisas. Mas é pegar pontos positivos, carregar para o resto da temporada e o resto dos jogos, para que a gente possa voltar a pontuar. A gente sabia que o Coritiba vinha para cima, né? Mas a gente se comportou bem, principalmente no segundo tempo. A gente teve um maior volume de jogo, algumas oportunidades, algumas defesas do goleiro, né? Uma do Vitor Bueno ali, que foi clara. Mas é isso, esses detalhes tá fazendo a gente não conseguir os pontos necessários. São detalhes e Série A você não pode errar. Se você há o mínimo possível, como foi hoje, eu acho que a gente erramos uma vez ali, com uma falta de sorte, uma sorte do adversário, e o adversário soube aproveitar, eu acredito que das poucas oportunidades que eles tiveram no jogo, e a gente não. Então, trabalhar em cima disso, eu sei que está no começo, fica repetitivo, que ainda dá, mas eu acredito que com a chegada do Condé a gente está começando a fazer as coisas mais simples possível, né? E eu vou me apegar nisso para que a gente possa encaixar de uma vez e ter uma boa sequência no campeonato. É isso, gente. Até aqui 6 rodadas, nenhuma vitória do Clube do Remo, e agora o desafio vai ser no Maracanã contra o Flamengo. E lá do Rio de Janeiro a gente volta a conversar aqui no Bom Dia Pará. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado, viu, Abner? E essa entrevista do Pikachu, ela é bem marcante, né? Porque ele fala de começar a fazer as coisas mais simples, porque é uma mudança completa na forma de jogar do Osório para o Léo Condé. O Remo está tentando se arrumar primeiro com a defesa para depois pensar no ataque. O Remo tem feito jogos bastante competitivos na Série A do Brasileiro, mas o que tem feito a diferença tem sido justamente esse detalhe, né? E fez mais uma vez nesse jogo contra o Coritiba com esse gol que a gente conferiu aí na tela. Mas o Clube do Remo nessa reconstrução está evoluindo. Vai jogar contra o Flamengo na próxima quinta-feira e a expectativa é de que o Remo consiga fazer aí um jogo também de competição contra o Flamengo, quando a gente sabe que vai ser muito difícil conseguir até um empate por lá. 2 problemas para o Clube do Remo, tá? Primeiro, nas laterais. Ontem, mais uma vez, o Remo precisou colocar um zagueiro para jogar na lateral esquerda e assim o time até melhorou com o Tchamba, quando ele foi deslocado para aquela função. Kaique acabou entrando ali no lugar do Marlon, ou ajudou a organizar um pouquinho na defesa. Isso faz com que a questão Cufré fique ainda mais evidente, né? O lateral esquerdo reserva do Clube do Remo, mais uma vez não foi utilizado, foi relacionado, estava no banco de reservas, optou-se pelo Sávio por jogar como titular, mas ainda é um jogador que está fora de forma, que precisa entrar o mais rápido possível em forma para poder ajudar o Clube do Remo, mais uma vez essa improvisação. Na outra lateral à direita, o João Lucas, provavelmente vai ficar fora de jogo contra o Flamengo. Ele acabou sentindo o joelho na aterrissagem de uma queda ontem, saiu mancando, uma imagem que realmente chamou bastante atenção ontem. Mudando de assunto, vou falar do Paysandu feminino, que jogou contra o Itacoatiara na estreia do Brasileiro A2 feminino. O Papão venceu por 1-0 o gol da Stephanie, jogo com muita chuva lá no estádio Mangueirão, né? O jogo ia ser na Curuzu, mas por conta das condições do gramado lá do Leão das Caixas, está bastante prejudicado. Paysandu venceu por 1-0, muitos gols perdidos, tá, da equipe bicolor, que amassou o jogo inteiro a equipe do Itacoatiara e conseguiu fazer aí o gol da vitória numa bola aérea com a Stephanie. Paysandu vai jogar na próxima semana contra o Ceará fora de casa. Paysandu também, assim como o Remo e o Águia, conheceram o seu caminho na primeira fase da Copa Norte. Vamos conferir aí os jogos, né, das equipes. O Paysandu estreia no dia 24
deste mês contra o Grêmio Sampaio de Roraima, na Curuzu. No dia seguinte, quem estreia é o Águia contra o Monte Roraima, em Boa Vista. E já na quinta-feira, dia 26 de março, vai ser a vez do Remo, que joga contra o Porto Velho de Rondônia, na capital Porto Velho. A Copa Norte reúne 12 equipes, o campeão garante vaga na Copa do Brasil de 27 e ainda decide o título da Copa Verde contra o campeão da Copa Centro-Oeste. Mais detalhes na tabela completa no ge.globo/PA, Fábia. É isso, obrigada, João, pela visita. Até uma próxima. Até um abraço. Tchau, tchau. Oito horas e 23 minutos, vamos acompanhar o trânsito aqui na capital. A câmera já mudou aqui para mostrar melhor esse cenário na Pedro Álvares Cabral. Muito carro, tá? Nesse momento.